Sejam bem-vindos à Viagem ao Desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato A Herança da Avó, história escrita por Laura B. Peço para quem ainda não foi inscrito no canal que se inscreva, não custa nada e vai me ajudar muito. Obrigada. Vamos ao relato. A Herança da Avó. Dona Lolita estava cansada das atitudes de seus netos Diego e Alex, ambos sob seus cuidados quando seus pais morreram naquele acidente fatal. Desde o início, as crianças com apenas 11 e 12 anos de idade apresentaram comportamentos rebeldes que não puderam ser modificados com o tempo. Embora a avó sempre quisesse impor suas regras e regulamentos, como fez com seus filhos, desta vez não funcionou para seus netos. A senhora nunca foi uma pessoa afetuosa com absolutamente ninguém. Para ela dar carinho, precisaria estar com algum problema mental. Foi assim que ela criou o pai dos pequenos, e por isso queria dar a mesma instrução aos netos. Com o passar do tempo, os netos foram crescendo e a avó não conseguia mais controlar seus comportamentos de natureza impulsiva. Alex sempre acabava brigando com ela, enquanto Diego saía da casa chegando de madrugada. A situação levou Dona Lolita a expulsá-los de casa. Mas em poucos meses, eles receberam uma generosa quantia em dinheiro do seguro dos pais, quando completaram 18 anos. Nos anos seguintes, já haviam acabado com a herança que herdaram. Perderam a casa própria e ficaram na rua. Sem saber o que fazer, foram visitar a avó, com a promessa de se comportar bem. Ela os deixou ficar novamente em sua casa. Embora os meninos soubessem perfeitamente que não conseguiriam cumprir o que prometeram, mas eles pensaram que poderiam facilmente enganar Dona Lolita com a hipocrisia de sua mudança. "Tem certeza que vocês vão mudar?" perguntou a avó, formando uma estranha careta no rosto. "Sim", disseram os dois ao mesmo tempo. "Vamos nos comportar bem, vovó. Prometemos", acrescentou Alex, olhando para Diego. Ao reencontrar os netos, Dona Lolita sorriu de satisfação. Tinha certeza de que os meninos estavam em sua casa por um propósito, e de forma nenhuma ela iria acreditar naquela mudança. Quando os dois perceberam que estavam na rua, resolveram que iriam atrás da herança da avó, pois sabiam que não havia outro familiar e que, por lei, eles herdariam todos os seus bens. A velha nunca mostrava o dinheiro que guardava em vários baús de madeira. Pois bem, ela trocava notas por moedas de ouro e em poucos anos tinha uma fortuna escondida em casa. A avó dos meninos mostrava-se a cada dia cheia de saúde. Parecia que ainda tinha muitos anos pela frente. Isso não era muito bem aceito por eles, pois com o passar do tempo, eles pareciam mais ansiosos para ficar com o dinheiro da velha. No fundo sabiam que a avó era muito rica. Um dia Alex dormiu até o meio-dia. Lolita, por sua vez, estava acomodando algumas coisas velhas no sótão e começou a guardar as moedas que trouxera do banco. O menino enfiou a cabeça pela porta entreaberta e ficou chocado ao ver sua avó tirando muitas moedas de ouro de uma mala. Ele observou Lolita guardar muitas moedas em um baú de madeira e, em seguida, usando um cadeado para proteger seu tesouro escondido. De repente, Alex não conseguiu controlar sua impressão e fez um pequeno barulho. Situação que chamou a atenção da sua avó para descobrir quem estava espiando pela porta. "Quem está aí?" "Alex, é você?" a senhora gritou, formando um sorriso de escárnio no rosto. O vento soprou com tanta força que fez ranger uma velha janela bem na cozinha. Alex correu para o seu quarto para ligar para o irmão e contar o que havia descoberto. Durante a ligação, o celular de Diego tocou, mas ele não atendeu porque estava flertando com uma mulher. Irritado, Alex saiu de casa para procurar seu irmão
enquanto Lolita observava do alto da escada, enquanto ele saía furioso de casa. Com um sorriso no rosto, e continuou arrumando suas coisas velhas no sótão. Já havia enchido 2 baús cheios de moedas de ouro. No fundo, ela queria ter certeza de que seus netos não tocassem em 1 centavo de seu dinheiro, já que eles se mantinham sem emprego ou algum benefício para a sociedade. Eu não vou sustentar esses inúteis, ela disse enquanto guardava os baús que continham sua fortuna. Ela herdou vários acres de terra de seus pais, que ela fez dar lucro misteriosamente. Suas colheitas foram muito boas. Então chegou o momento em que ela não precisava mais trabalhar. As pessoas se perguntavam como ela conseguiu criar uma fortuna tão grande que ninguém conseguia alcançar, mesmo trabalhando até a morte. O segredo só Dona Lolita sabia. Alex encontrou Diego em um bar. Ele estava com várias mulheres gastando os últimos pesos que tinham. Vendo o irmão em estado lamentável, levou-o a um hotel para baixar a embriaguez que trazia dentro. Não tinham como voltar para a casa da avó, pois corriam o risco dela não deixá-los ficar na casa, e isso não lhes convinha agora. "Você é estúpido?" Alex perguntou com raiva. "O que você traz?" disse Diego, caindo de bêbado. Alex esperou algumas horas para que seu irmão estabilizasse seu corpo de todo o álcool que havia ingerido. Ele tinha uma ansiedade profunda que o consumia por dentro, mas queria esperar para conversar com o irmão sobre os seus novos interesses para o futuro. "Ficamos muito ricos", Alejandro disse enquanto Diego acordava. "O que você está dizendo? Eu não entendo nada, cara. Me explique." "Em pouco tempo estaremos muito ricos." "Você está bem?" "A avó tem muito dinheiro. Só nos resta esperar que ela morra", disse Alex com ganância nos olhos. "Você está louco? Você quer que a vovó morra? Ela parece muito saudável. Acho que é um longo caminho a percorrer." Bom, podemos ajudar com o tempo", Alex disse com uma expressão macabra no rosto. Os 2 irmãos conversaram por um longo tempo. Em seus olhos, você podia ver a fome de ganância que os consumia por dentro. Diego não gostou muito da ideia e chegou a dizer que ia ser algo muito hediondo assassinar a avó e que não ia virar assassino. "Não, eu não sou um assassino. A gente só vai botar ela para dormir. Aí ela não vai acordar. Olha como se estivéssemos trazendo o descanso dela mais cedo. Pensa bem. É melhor para a vovó. Então as doenças virão para ela e ela sofrerá muito quando for velha." Depois de algumas horas, Alex convenceu seu irmão Diego a acabar com a vida da sua avó. Eles pretendiam dar-lhes veneno no lanche para que ela nunca mais acordasse. Os 2 jovens planejaram muito bem a morte da velha, pois dependia desse plano para ficarem com a fortuna que os tornaria muito, muito ricos. Por sua vez, Dona Lolita já sabia das intenções de seus 2 netos. Sorriu com uma expressão estranha no rosto. Não se sabia o que a velha estava fazendo, mas ela decidiu visitar novamente Gertrude, sua velha amiga, que era a bruxa da montanha. Essa mulher fazia o trabalho para ela há muito tempo, e o principal era de ter fortuna e riqueza. Mas ela era tão mesquinha que não queria gastar peso nenhum. Guardava tudo em bancos e depois em baús com enormes cadeados. Sabendo que seus netos tinham más intenções com sua fortuna, resolveu visitar sua amiga bruxa. Não ia deixar que os jovens desperdiçassem o que ela tanto cuidara. Então, sem pensar 2 vezes, ela pediu a Gertrudes que ninguém pudesse tocar em sua fortuna depois que ela morresse. A bruxa concedeu o desejo de Lolita. Invocou uma das suas poderosas forças das trevas para proteger a fortuna da velha. Então,
Mesmo que ela não estivesse mais lá, ninguém poderia usar aquele dinheiro. Terminado o trabalho, Lolita voltou para casa satisfeita com o desejo atendido. Começou a preparar o lanche, mas seus netos chegaram inesperadamente com comida comprada em um dos melhores restaurantes da cidade. Surpresa, ela não disse nada. Deixou que os netos a convidassem para jantar, porque desta vez ela não sabia das más intenções que eles tinham. Entre uma mesa bem servida, sentaram-se para saborear o jantar. Alexandro serviu os pratos, dando o que havia de mais elegante à sua avó. Era justamente o seu preferido. A velha olhou com apetite e começou a comer sem dizer uma palavra. Ela estava com tanta fome que havia se esquecido de ficar atento aos netos, pois eles nunca tiveram boas intenções. Sempre foram muito interessados financeiramente. Os dois jovens trocaram olhares no momento em que viram a avó comer. Ela saboreava os pratos que não comia há muitos anos. Uma expressão satisfeita apareceu no rosto de Alex. Então, depois de meia hora, Lolita começou a sentir dores abdominais, que se tornavam muito mais intensas a cada segundo. Ela caiu no chão tentando se mover para onde estava o telefone. Diego se aproximou e quebrou o cabo, deixando a velha deitada, que com expressão de sofrimento conseguiu dizer-lhes: "Desgraçados, o que vocês fizeram?" E fechou os olhos para não acordar. Nervoso, Diego começou a ficar tão desesperado que Alex lhe deu uma tapa forte no rosto para tranquilizá-lo. Eles haviam matado sua avó e provavelmente iriam para a cadeia. Tiraram suas coisas da casa, esperaram que alguém lhes desse a notícia. Eles se refugiaram longe da cidade por alguns dias, até que a polícia os contatou. Depois de 2 semanas, o celular de Alex tocou. Era do necrotério do hospital, onde estava o corpo de sua avó. Fingindo surpresa, os dois voltaram para a casa de Lolita, onde um oficial de justiça já o esperavam para identificar o corpo. "O que aconteceu com a minha avó?", disse Alex, fingindo estar chocado. Os vizinhos a encontraram. Dizem que estava saindo um cheiro fétido da casa e quando entraram, a viram caída na sala sem vida. Já estava em decomposição há dias. Nós sentimos muito. Os médicos não quiseram fazer a autópsia devido ao avançado processo de decomposição de Lolita. Os vizinhos informaram que a senhora esteve sozinha nos últimos dias. Eles não perceberam que seus netos estiveram lá, pois eles só chegavam às vezes de madrugada. Após o enterro, os jovens foram morar na casa. Saltando de alegria, Alex desceu ao sótão para procurar o baú que continha as moedas de ouro. "Digo-lhe que aqui está um baú com moedas de ouro", disse Alex a Diego. "Eu acho que você imaginou como foi que você viu que a avó guardou essas moedas aqui." Depois de procurar por meio-dia, finalmente encontraram os baús. Eram 5 no total e estavam fechados com um enorme cadeado. Eles tentaram abri-los, quebrando-o com um martelo, mas não tiveram sorte. Por mais que tentassem, ele permaneceu intacto. Diego olhou para algo no chão que brilhava com a luz fraca do abajur. Quando ele se aproximou, era uma das moedas de ouro puro. Ele olhou para mostrar ao irmão e, quando percebeu, começou a sentir uma grande satisfação, imaginando a alegria em seu futuro. "Veja, eu disse a você", Alejandro exclamou. "Agora devemos abrir os baús." Levaram o tesouro da avó para a sala. Depois contrataram vários homens com ferramentas para cortar metal, para abrir as fechaduras. Mas quando tentaram, suas ferramentas quicaram, fazendo faíscas. Surpresos, eles não sabiam o que estava acontecendo. Mesmo usando todas as suas ferramentas, não conseguiam abrir nenhuma das fechaduras.
Diego começou a se preocupar. A vovó está nos punindo, disse assustado e prestes a sair de casa. Mas Alex o parou para ajudá-lo a encontrar as chaves de Lolita. Eles foram até o quarto dela, revistaram aqui e ali, mas não encontraram nada. Furiosos, eles não sabiam mais o que fazer, então deixaram os baús por alguns dias até pensarem em uma nova maneira de abri-los. Naquela noite tudo estava tranquilo. Os dois jovens dormiam, quando de repente ouviu-se um barulho muito alto vindo exatamente de onde estavam os baús. Desconcertados, eles saíram de seus quartos com um cabo de vassoura para espantar os ladrões. Alex pegou uma faca, enquanto Diego chamava a polícia de seu celular. Quando desceram para o quarto, não havia absolutamente ninguém, mas perceberam que os baús estavam abertos e os cadeados permaneciam no chão. Espantados com o que viam, aproximaram-se e perceberam que aqueles baús estavam cheios de moedas de ouro puro. Alex pegou uma das moedas e, gritando de alegria, disse ao seu irmão que finalmente eles eram muito ricos. O jovem já imaginava uma vida de conforto e principalmente mulheres para gastar o dinheiro da avó. Nesse momento, a porta da casa foi aberta violentamente e uma forte rajada de vento atingiu a testa de Alex e caiu no chão. Diego permaneceu imóvel sem poder dizer uma palavra no momento em que uma espessa nuvem de fumaça negra começou a sair das moedas de ouro, até se acumular no espaço. Em segundos formou-se um ser de forma humanoide. Tinha olhos brilhantes e cabeça redonda. Ele olhou para os jovens e caminhou devagar com os olhos brilhando. Alejandro gritou: "Quem é você? O que você quer?" Mas a forma humanoide apenas brilhou seus olhos em resposta. Os meninos, assustados, tentaram sair de casa, mas era tarde demais. Aquela presença os deixou imóveis sem poder se mover e os ergueu em direção ao telhado. Alex gritou de terror e Diego apenas fechou os olhos com força. Naqueles momentos, uma voz foi ouvida, vindo de trás daquele demônio. Quando Diego abriu os olhos, percebeu que era sua avó, que estava escondida atrás do monstro. Ela tinha cabelos na altura dos joelhos e um sorriso de escárnio no rosto. Ela se aproximou da criatura e com um sorriso disse: "Acabe com eles." A velha viu seus 2 netos serem massacrados por aquela entidade das trevas. Eles pediram misericórdia e imploraram, mas ela só gostou do sofrimento dos 2 jovens, que tinham o coração cheio de ganância. Na manhã seguinte, os corpos jaziam no chão. Ninguém percebeu até uma semana depois, quando um advogado chegou com os papéis dos bens da velha. Descobriram os corpos dos jovens estendidos em cada sofá, sem nenhum sinal de violência. Estavam intactos. Aparentemente, haviam ingerido drogas. Foi o que disseram as autoridades. Com a autópsia foi revelado que a causa da morte foi congestão alcoólica. Os policiais olharam os baús de dinheiro. Tentaram carregá-los, mas não conseguiram. Então, eles os deixaram lá na sala da casa, até que alguém os reclamasse. Vários anos se passaram. O governo tentou apropriar-se dos bens da velha, mas nunca conseguiram repassá-los para sua propriedade. Tentaram vender o terreno e a casa, mas não deu bons resultados, pois os compradores sempre acabavam em acidentes fatais. Aqueles que tentaram abrir os baús morreram estranhamente de ataques cardíacos ou simplesmente paravam de respirar à noite. Os vizinhos espalharam o boato de que a herança de Lolita estava amaldiçoada e que quem quisesse apoderar-se dela acabaria tragicamente. Anos se passaram, aproximadamente 20. A casa foi abandonada e os baús sumiram da sala. A imobiliária que se encarregava da propriedade finalmente conseguiu vendê-la a uma nova família.
composta pelo Sr. e Sra. Nunes, seus filhos Matias e Fernanda. Ao se instalarem, começaram a sentir as estranhas sensações da casa, mas como conheciam muito bem os boatos que se diziam sobre ela, não lhe deram importância e continuaram a habitá-la. Dona Amália, a esposa, decidiu reformar o interior da casa, mas quando estava para começar, algo aconteceu e ela não conseguiu iniciar a reforma. Os trabalhadores pediram demissão ou simplesmente não apareceram mais para fazer o trabalho. Os dias passaram e uma sombra se fez presente. Era uma mulher de cabelos compridos que desapareceu na porta do sótão. O Sr. Jorge, o marido, foi o primeiro a ver aquela presença e, para não assustar a família, contatou um vizinho para lhe contar a história da casa. O vizinho disse-lhes que deveria deixar a propriedade, porque a proprietária nunca iria deixá-los tomar posse dela. Também lhe contou sobre a fortuna da velha, guardada nos baús, e foi nesse momento que a ganância de Dom Jorge se fez presente. Motivado pela sede que o dinheiro lhe dava, vasculhou todos os cantos da casa até encontrar os baús, que estavam escondidos no sótão. Ele olhou que eles estavam fechados com grandes cadeados. Então ele procurou o molho de chaves que havia sido fornecido. Ao tentar mover os baús, percebeu que eram muito pesados. Por mais esforço que fizesse, não conseguia mover nenhum. Então resolveu abrir os baús, ali mesmo, com as chaves que tinha. Achou as que abriram as fechaduras. Um ar estranho entrou pela porta, fechando-a com estrondo. Depois levantou-se a poeira lá dentro, fazendo Dom Jorge tossir. Ele viu que diante de seus olhos estava a figura de uma velha de cabelos longos, mãos e rosto emaciados. Levantou a mão para pegar o molho de chaves e desapareceu com os baús de dinheiro. Dom Jorge ficou chocado com a impressão. Correu do local para a sala. Nesse momento, sua esposa estava chegando e, vendo-o transtornado, perguntou o que estava acontecendo. Porém, um grito de terror o interrompeu. Vindo do quarto de seus filhos, eles correram para ver o que estava acontecendo, e seus olhos ficaram petrificados quando viram que seus dois pequeninos estavam caídos no chão, no meio de uma grande poça de sangue. Após o ocorrido, a bruxa amiga da velha, que ainda era jovem, mandou os vizinhos enterrarem os baús de dinheiro em todos os cantos da casa. Eles também fecharam toda a propriedade com uma cerca de concreto, vedando para sempre sua passagem. Dizia-se que a velha havia pedido um trabalho de feitiçaria para que seus bens nunca fossem apropriados. Embora ela já estivesse morta, dizem que ela ainda anda à noite, cuidando dos baús, onde guarda toda a sua fortuna. Fim desse conto. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.